Grito aterrador de menino revela segredo chocante no patio de escola que ninguém prevía. Así que el sol comenzaba a aquecer el patio de escola, las risadas inocentes de niños fueron interrumpidas por un grito agudo y desesperado. Era Lucas, un garoto tímido de 10 años, que se afastara del grupo atraído por algo extraño e inquietante. No recanto esquecido del patio, atrás de una pila de follas secas, él había encontrado un buraco tan profundo que parecía sugerir un abismo de segredos enterrados. Era como si a terra estuviese guardando un misterio sombrío, algo que ninguém debería descubrir. O corazón de Lucas disparó. Él sintió un no na garganta en cuanto se curvaba para hollar más de perto. Entonces él se lembró de las historias que los más viejos contaban. Crianças desaparecidas, susurros no. Vento! Zelador que nunca sorria. Aquele buraco parecia estar ligado a tudo aquilo. Antes que pudesse pensar melhor, sua mão alcançou a borda, empurrando as folhas para o lado. E foi naquele instante que um cheiro forte e indefinido subiu, misturado a uma sensação de algo abandonado há muito tempo. O ar parecia pesado, como se o próprio pátio estivesse segurando a respiração. O grito de Lucas rompeu a calmaria. Colegas de classe se viraram, perplexos. Olhos arregalados encontravam os dele, enquanto murmurinos se espalhavam. O que aconteceu? Foi só um rato? Ele está brincando? Ninguém acreditava que Lucas, sempre tão quieto, pudesse ser a fonte de tanto terror. A figura do zelador, uma sombra com um chapéu desbotado, apareceu ao fundo. Observava tudo silenciosamente, como se soubesse mais sobre aquele buraco do que deveria. Lucas sentiu um arrepio. Havia algo em seu olhar que gritava advertências, como se quisesse que ele recuasse. Mas a curiosidade era mais forte, puxando-o para um abismo que ele não entendia. O peso do segredo começava a fazer pressão em seu peito. Ele sabia que não podia guardar isso só para si. Assim que se afastou do buraco, a realidade começou a se desdobrar, e esse secreto estava imerso em lembranças. Seria possível que tudo o que ouvira sobre o desaparecimento das crianças na escola fosse verdade? Seu pai sempre falara sussurrando sobre aquelas histórias, como se fossem contos de terror. Mas agora a realidade parecia mais sombria do que qualquer ficção. Num mundo cheio de amigos leais e brincadeiras despreocupadas, surgia um novo amigo em meio ao caos. Ana, uma garota de olhar perspicaz, se aproximou dele, como se estivesse ciente da tempestade que ele começava a enfrentar. — Você também sentiu? Perguntou ela, meio hesitante. Era a primeira vez que Lucas a via daquela maneira. Sua própria coragem começava a despertar. A sensação de urgência crescia. A raiva e o medo se misturavam em seu coração. Era certo contar? Por outro lado, se ele falasse, seu pai, que sempre lhe dissera para não se meter em encrenca, ficaria furioso. A escolha o consumia. Até onde ele estava disposto a ir para desenterrar a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Assim que Lucas sentiu o olhar penetrante do zelador, uma inquietação crescente passou a dominá-lo. Ana, agora ao seu lado, parecia captar a mesma atenção. O que ele sabe? Sussurrou, seus olhos avermelhados, como se tivesse chorado. Ela queria saber se Lucas também reconhecia a conexão entre aquele buraco e o que se esconde nas sombras da escola. Vamos sair daqui, disse ele, a voz embargada, já sem coragem para encarar o que viria a seguir. Mas antes que pudesse se afastar, um movimento brusco atraiu sua atenção. O zelador, com seu chapéu desbotado, começava a caminhar em direção a eles. Passos firmes e decididos, que ressoavam como um eco no silêncio do pátio. O ar ficou pesado e uma onda de pânico tomou conta de Lucas. Ele jamais havia visto o zelador tão próximo, e a figura dele parecia ainda mais ameaçadora de perto. O que você encontrou? A voz grave e baixa do homem cortou o ar como uma faca. Lucas hesitou. Ele sentia uma pressão insuportável no peito, como se aquele momento ditasse seu destino. Eu não sei, gaguejou, olhando para Ana, que o encorajava a falar. O olhar do zelador se intensificou e algo mudou na fisionomia dele. Sabe sim, insistiu. Vocês, crianças, sempre fuçando onde não devem. E antes que qualquer um pudesse reagir, o ar se tornou ainda mais gelado. Uma risada sombria reverberou pelo pátio, embora ninguém tivesse rido. Uma sombra de um garoto passou correndo entre eles. Um reflexo rápido que fez Lucas engasgar. Ele olhou para Ana, mas ela estava tão chocada quanto ele. Lucas, disse Ana, num sussurro quase inaudível. Olha! As folhas secas foram levantadas pelo vento, e a curiosidade os puxou de volta para o buraco. No fundo, um objeto brilhava, quase como um chamado. É, uma boneca! Exclamou Lucas, enquanto seus olhos se voltavam para o que pudesse ser. Mas o que eles não esperavam era que, ao puxar a boneca, uma estrutura de madeira se revelou, um pedaço de uma escada que parecia levar a um túnel. O choque tomou conta de Lucas e Ana. A curiosidade venceu o medo. E se tiver mais alguma coisa lá embaixo? Ana perguntou, a adrenalina começando a superar a incerteza. Lucas não tinha certeza, mas um impulso incontrolável o forçou a se curvar novamente sobre o buraco. Precisamos contar a alguém. Mas algo profundo no olhar de Ana o deteve. E se não pudermos confiar em ninguém? E se o zelador? Uma nova onda de tensão tomou conta deles. Como se lidos pela mente do garoto, os olhares dos colegas estavam fixos neles. Alguns murmurando, outros com expressões de horror, como se tivessem assistido a um clássico filme de terror. O que acontecia em sua escola? O buraco, a boneca, as histórias de desaparecimentos. Nesse instante, o zelador avançou, sua voz cortante ressoando. Vocês dois não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. E assim, tudo desabou. Ele puxou da sua bolsa uma foto antiga, mostrando os rostos das crianças que haviam desaparecido. Entre elas, Lucas reconheceu um rosto. Seu próprio irmão, que ele acreditava estar perdido em algum lugar. O coração pulou. Ele olhou para Ana. O pátio agora parecia um cenário de pesadelo, cercado de olhares desconfiados e ansiosos.
Os sussurros aumentaram, aumentando a angústia. Como? Como você tem isso? Lucas tentou entender. O zelador apenas sorriu. Um sorriso que não trazia consolo, apenas medo. Os segredos guardados por tanto tempo estavam prestes a emergir. E Lucas sabia que a verdade, por trás daquele buraco e do olhar do zelador, poderia mudar tudo sobre quem ele pensava que era. Assim que Lucas sentiu o olhar penetrante do zelador, uma inquietação crescente passou a dominá-lo. Ana, agora ao seu lado, parecia captar a mesma atenção. O que ele sabe? Sussurrou seus olhos avermelhados, como se tivesse chorado. Ela queria saber se Lucas também reconhecia a conexão entre aquele buraco e o que se esconde nas sombras da escola. Vamos sair daqui, disse ele, a voz embargada, já sem coragem para encarar o que viria a seguir. Mas antes que pudesse se afastar, um movimento brusco atraiu sua atenção. O zelador, com seu chapéu desbotado, começava a caminhar em direção a eles. Passos firmes e decididos que ressoavam como um eco no silêncio do pátio. O ar ficou pesado e uma onda de pânico tomou conta de Lucas. Ele jamais havia visto o zelador tão próximo, e a figura dele parecia ainda mais ameaçadora de perto. O que? Você encontrou? A voz grave e baixa do homem cortou o ar como uma faca. Lucas hesitou. Ele sentia uma pressão insuportável no peito, como se aquele momento ditasse seu destino. Eu não sei, gaguejou, olhando para Ana, que o encorajava a falar. O olhar do zelador se intensificou e algo mudou na fisionomia dele. Sabe sim, insistiu. Vocês, crianças, sempre fuçando onde não devem. E antes que qualquer um pudesse reagir, o ar se tornou ainda mais gelado. Uma risada sombria reverberou pelo pátio, embora ninguém tivesse rido. Uma sombra de um garoto passou correndo entre eles, um reflexo rápido que fez Lucas engasgar. Ele olhou para Ana, mas ela estava tão chocada quanto ele. Lucas, disse Ana, num sussurro quase inaudível. Olha! As folhas secas foram levantadas pelo vento e a curiosidade os puxou de volta para o buraco. No fundo, um objeto brilhava quase como um chamado. É uma boneca! Exclamou Lucas enquanto seus olhos se voltavam para o que pudesse ser. Mas o que eles não esperavam era que ao puxar a boneca, uma estrutura de madeira se revelou. Um pedaço de uma escada que parecia levar a um túnel. O choque tomou conta de Lucas e Ana. A curiosidade venceu o medo. E se tiver mais alguma coisa lá embaixo? Ana perguntou. A adrenalina começando a superar a incerteza. Lucas não tinha certeza, mas um impulso incontrolável o forçou a se curvar novamente sobre o buraco. Precisamos tentar alguém! Mas algo profundo no olhar de Ana o deteve. E se não pudermos confiar em ninguém? E se o zelador? Uma nova onda de tensão tomou conta deles, como se lidos pela mente do garoto. Os olhares dos colegas estavam fixos neles, alguns murmurando, outros com expressões de horror, como se tivessem assistido a um clássico filme de terror. O que acontecia em sua escola? O buraco, a boneca, as histórias de desaparecimentos. Nesse instante, o zelador avançou, sua voz cortante ressoando. Vocês dois não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. E assim, tudo desabou. Ele puxou da sua bolsa uma foto antiga, mostrando os rostos das crianças que haviam desaparecido. Entre elas, Lucas reconheceu um rosto, seu próprio irmão, que ele acreditava estar perdido em algum lugar. O coração pulou. Ele olhou para Ana. O pátio agora parecia um cenário de pesadelo.
cercado de olhares desconfiados e ansiosos. Os sussurros aumentaram, criando uma onda de angústia. Como? Como você tem isso? Lucas tentou entender. O zelador apenas sorriu, um sorriso que não trazia consolo, apenas medo. Mas antes que pudesse processar tudo, o zelador fez um gesto rápido com a mão, e um som impactante ecoou de trás dele. Uma porta escondida que Lucas nunca tinha notado se abriu sob seus pés, revelando um túnel estreito. A luz fraca de dentro iluminou o espaço de modo peculiar, e uma sensação estranha, como se algo estivesse chamando Lucas, se espalhou por seu corpo. "Venham", disse o zelador, com um tom que misturava urgência e desespero. Lucas estava paralisado, o rosto pálido como a lua. "Mas quem é você? O que está acontecendo aqui?" A dúvida crescia dentro dele, um turbilhão de emoções. Ana estava na mesma situação, seus olhos se movendo entre a escada e o zelador. O que ele realmente sabia? O zelador avançou, agora mais próximo. "Você não sabe, ninguém sabe, mas há um propósito para isso, e vocês têm um papel a desempenhar." Ele olhou para Lucas, e nesse momento, Lucas viu algo que o gelou por dentro. O zelador estava olhando para ele como se o conhecesse, como se tivesse acompanhado sua vida desde o início. O ar esquentou de repente e um grito ecoou no túnel. Um grito que parecia ter a voz de Lucas. Ele podia sentir o pânico crescendo. "Isso não pode ser!" Ana agarrou o braço de Lucas. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? Sobre meu irmão?" "O que menos esperam está dentro de vocês. E eu posso mostrar." O zelador murmurou, um brilho intenso em seus olhos. Nesse instante, Lucas sentiu seu mundo desabar. Ele não apenas poderia ter mais respostas sobre seu irmão desaparecido, mas tudo que ele conhecia poderia estar prestes a ruir. O buraco não era apenas um buraco. Era a porta para uma verdade obscura, intimidadora e muito mais perto dele do que jamais poderia imaginar. A tensão bateu forte em seu peito. Ele e Ana encaravam o desconhecido. As sombras do pátio se alongavam ao redor deles, e a escolha estava bem na frente: avançar para a verdade ou recuar para a segurança. O que viria a seguir poderia mudar tudo. Assim que Lucas se deparou com a porta escondida no túnel, seu coração disparou como um tambor no peito. Ele e Ana trocaram um olhar intenso, cheia de perguntas e medos. A ideia de descer aquele túnel parecia um convite ao desconhecido. O zelador, com seu olhar penetrante, fez um movimento afirmativo com a cabeça, como se dissesse que era a única escolha que tinham. "Se vocês querem entender, precisam entrar", ele disse, sua voz soando como um eco nas paredes frias do pátio. "Está louco?" Ana exclamou, a voz tremendo. "Você não pode nos obrigar a fazer isso." O pânico a dominava, mas a curiosidade de Lucas era como uma chama indomada. Ele queria respostas e queria saber sobre seu irmão. "Não é uma escolha, é um destino", o zelador respondeu, um sorriso sombrio no rosto. "Vocês têm algo a descobrir, não só sobre este lugar, mas sobre vocês mesmos." Foi nesse instante que tudo mudou. Um estrondo forte ecoou ao fundo. A estrutura do pátio parecia tremer. As folhas secas ao redor do buraco se agitaram, como se alguma força invisível estivesse se aproximando. O zelador se virou repentinamente, os olhos arregalados. "Não! Eles não deveriam estar aqui ainda!" Nesse momento, uma onda de energia percorreu o ar e uma figura envolta em sombras surgiu atrás do zelador.
Era uma criança, vestida de forma desleixada, com olhos vazios e um semblante conhecido. Lucas congelou. Era seu irmão! Pedro! Ele gritou, o nó na garganta se apertando. O rosto do irmão, embora pálido e sujo, era inconfundível. Mas havia algo errado. Ele não parecia o mesmo. Havia um olhar de desespero e malícia. Saia da frente! A criança gritou, com uma voz que parecia ecoar entre eles. Eles vêm! Todos vêm! Lucas sentiu um arrepio profundo. Não posso deixar! Você! O zelador, que até então parecia um aliado, transformou-se em uma figura ameaçadora. Eles não devem saber ainda. Não é o momento. Ele rosnou, tentando puxar Lucas para trás. Ana olhou para Lucas, seus olhos brilhando com lágrimas. Você tem que ir, Lucas. Ele precisa de você. O olhar dela era pressionado, quase como um pedido desesperado. Mas em seu coração, Lucas sabia que algo estava muito errado. Não olhe para ele! O zelador berrou, sua voz cheia de pânico e desespero. Ele não é seu irmão. Ele é parte do que você tem medo. Era como se uma luz tivesse se acendido em Lucas. O que você está dizendo? O que aconteceu, Pedro? Ele se virou, a súplica em sua voz se transformando rapidamente em raiva. O que você fez? Lucas, você precisa entender? O irmão começou, mas uma sombra cresceu ao seu redor, engolindo sua imagem. O vento uivou com força e Lucas lutou para manter os olhos fixos. Um grito ecoou. Não era só de Pedro, era de muitas crianças. Um coro de lamentos que parecia brotar das entranhas da escola. Lucas pôde sentir a dor, a angústia. Era como se o pátio inteiro estivesse contando uma história terrível. Precisamos ir, agora! Ana gritou novamente, puxando Lucas em direção ao buraco. O zelador apenas observava, uma expressão estranha no rosto, uma mistura de dor e satisfação. Não adianta tentar fugir do que está escrito nas estrelas, ele murmurou, quase para si mesmo. Enquanto o vento aumentava, Lucas sentiu que a decisão precisava ser feita rapidamente. O que é verdade? Quem está certo? O pânico o consumia. As respostas que buscava estavam tão perto. Mas o que estava diante dele era uma realidade que desafiava tudo. Pedro, ou o que restava dele, estendeu a mão. Venha comigo, Lucas. É seguro aqui. A batalha dentro de Lucas era insuportável. Ele teve que decidir: confiar em seu irmão ou seguir Ana, que implorava para sair daquela escola maldita. E enquanto o pátio se tornava um redemoinho de vozes, sombras e verdades distorcidas, Lucas ficou paralisado entre o amor fraternal e o instinto de sobrevivência, a verdadeira natureza do zelador e a ligação perturbadora que ele tinha com as crianças desaparecidas começava a se revelar. Contudo, o grito ensurdecedor de Pedro ressoava em sua mente. O que realmente estava em jogo? Precisamos saber a verdade, Lucas disse para si mesmo, enquanto a decisão pesava em seus ombros. Mas qual verdade era essa? E quem era realmente seu irmão? A troca de olhares entre os três parecia experimentar a própria essência do terror. O buraco à frente prometia respostas ou a ruína completa. Mas uma coisa era certa: nada seria como antes, e a hora da escolha
definitiva estava se aproximando, com consequências que moldariam seus destinos de formas que jamais poderiam imaginar. Lucas estava paralisado. A figura de seu irmão, Pedro, envolta em sombras e com um olhar vazio, o fez sentir um nó na garganta. Pedro! Ele gritou novamente, a voz embargada, enquanto a transformação do pátio se intensificava. A energia no ar pulsava e as crianças em volta pareciam ser apenas espectadoras de um filme de terror, sem saberem como reagir. Lucas, sou eu! Pedro insistiu. Sua voz misturada com a de outras crianças que pareciam vir de todos os lados. Você tem que confiar em mim. Tem que vir comigo. Havia uma urgência em suas palavras, mas ao mesmo tempo algo que parecia errado. Ana apertou a mão de Lucas com força. Isso não parece certo. Ele não está bem. Ela sussurrou, olhando para o zelador. Precisamos sair daqui. Mas o olhar de Lucas estava fixo em Pedro. Eu preciso entender, gritou, a confusão tomando conta dele. O zelador se virou de repente, seus olhos cheios de fúria. Basta, não é hora para dúvidas. O que você busca não é o que parece. As palavras do zelador ecoaram em sua mente, e algo parecia mudar. Uma sombra mais escura surgiu atrás de Pedro. Você não sabe quem ele realmente é. Ah! Voz anagélida! Como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. O coração de Lucas disparou. Quem? O que você quer dizer? O vento aumentou, levantando folhas e criando um redemoinho ao redor deles. Enquanto Lucas olhava com horror, passou a perceber que a figura de Pedro estava se distorcendo, como uma imagem embaçada. Pedro! O que está acontecendo? As palavras saíram com desespero. De repente, a criança que havia sido seu irmão gritou. Mas não era a mesma voz. Quem não deveria estar aqui irá pagar o preço. Um grito angélico e demoníaco ao mesmo tempo. Lucas viu algo aterrador. A sombra em volta de Pedro se expandiu, transformando-se em formas grotescas e distorcidas, que se estendiam como braços em busca de algo ou alguém. Os colegas de Lucas começaram a se afastar, murmurando. Em pânico, o que está acontecendo? Ele não é mais ele. Temos que sair. O pátio virou um caos, mas Lucas estava paralisado. O que estava acontecendo diante de seus olhos? Ana puxou-o, quase o arrastando. Lucas, vamos agora. Não é seu irmão. Ao mesmo tempo, o zelador se aproximou, a expressão no rosto misturando preocupação e um desejo de proteger. Se afaste! Deixe a verdade vir à tona. Dentro de Lucas, a confusão agora se tornava dor. Ele sentiu uma memória se rasgar, como se a própria essência do que acreditava estivesse se desfazendo. O que mais ele não sabia? A imagem do irmão, com as características que tanto amava. A verdade é diferente e mais profunda do que qualquer um pode imaginar. O mundo ao redor de Lucas estava escurecendo e a presença de Pedro estava se misturando com as sombras. Eu sempre estive aqui, disse Pedro, ou o que parecia ser ele, com um tom distante e praticamente etéreo. Espere, você vai entender. O que está entre nós não é só um buraco, mas um caminho para outras vidas que foram perdidas. E agora, você também faz parte disso. Aquelas palavras ecoaram como um tambor na mente de Lucas. Como assim? O que você quer dizer? A voz saía trêmula, pregada na ponta da língua, e no auge daquele momento, tudo desabou. O zelador tomou um passo à frente e, com um gesto sombrio, ergueu a mão.
Você não pode escapar de quem você realmente é, Lucas! Ele gritou, e uma onda de luz azul intensa irrompeu de suas mãos. O pátio tremeu, e os gritos de suas colegas soaram como um rugido uníssono. No instante, o mundo virou caos. A luz engoliu Lucas e Ana, e uma onda imensa de energia os levou a um espaço desconhecido, onde as verdades sobre suas vidas, suas famílias e tudo o que conheciam estava prestes a ser revelado de forma brutal. E enquanto o caos se instalava, Lucas não sabia se tinha perdido Pedro para sempre ou se agora buscava descobrir a verdade horrenda que mudaria tudo. Lucas e Ana foram levados por aquela luz intensa, como se a realidade estivesse sendo estendida e torcida. Uma sensação estranha, como se estivessem cruzando um véu entre mundos. Tudo ao redor girava. Um redemoinho de vozes, gritos e risos que se misturavam em um clamor ensurdecedor. O chão sob eles desapareceu e um desespero colou no peito de Lucas. Ele não sabia para onde estavam indo, mas sua mente gritava que estava em perigo. Quando finalmente a luz diminuiu, eles se encontraram em uma sala escura, parecendo uma antiga biblioteca. Poeira dançava no ar, iluminado por uma fraca luz fluorescente. Livros empilhados criavam torres instáveis. E a tábua do chão rangia sob seus pés. O que aconteceu? Perguntou Ana, ofegante, ainda segurando o braço de Lucas como se isso fosse a única coisa que a mantinha presa ao momento. Não sei, mas aquilo não era Pedro, Lucas respondeu, a voz tremendo. Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. Não pode ser. Ele encarou o zelador, que agora estava em pé atrás deles. A expressão dele era de satisfação e, ao mesmo tempo, de tristeza. Aqui vocês estão seguros, ele disse, com uma calma inquietante. Seguros? Como você pode dizer isso? Ana disparou, a incredulidade transparecendo. Pelo que acabamos de ver, Pedro! Você não entendeu. O que você viu não era seu irmão. Não mais, o zelador disse, cada palavra carregada de um peso esmagador. Lucas sentiu um arrepio, mas ele parecia... Eu reconheci. A expressão do zelador mudou. Lucas, você não sabe de tudo o que aconteceu. Há algo que você precisa descobrir. Algo que envolve mais do que só você e seu irmão. Ele se aproximou, aquecendo o ar ao redor. Você tem mais poder do que imagina. A voz de Lucas ecoou seu desespero. O que você quer dizer? Com poder? Mas, antes que o zelador pudesse responder, um som estrondoso ecoou. As estantes começaram a tremer e, de repente, uma das prateleiras cedeu, revelando um buraco escuro atrás dela. Torre! Gritou Ana, puxando Lucas enquanto a biblioteca começava a desabar ao redor deles. Eles se lançaram pelo buraco, caindo em uma sala ainda mais estranha. Piramidados de objetos antigos os cercavam. Brinquedos e roupas de crianças desaparecidas, tudo empoeirado e desgastado. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foi uma boneca idêntica à que ele havia visto no buraco do pátio. Por que isso está aqui? O que está acontecendo? Ele murmurou, o horror se intensificando. Ana olhou para os objetos ao redor e uma nova sensação a atingiu. Lucas, isso não pode ser! Olha! Ela apontou para uma velha foto, emoldurada na parede. Lucas se aproximou e seu coração gelou. Era uma foto antiga de um grupo de crianças e no meio delas ele viu o próprio Pedro. Mas havia mais, em pé ao lado do irmão, uma mulher que ele reconhecia de alguma maneira. Quem é ela?
Lucas sussurrou, a imagem gravada na sua mente. O zelador suspirou, seu rosto se contorcendo, como se a dor no passado estivesse finalmente vindo à tona. Ela era sua mãe. Antes de tudo, uma onda de choque atravessou Lucas. O quê? Minha mãe? Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. Ela está aqui? Onde ela está? O que aconteceu com ela? Ela fez um acordo, o zelador respondeu, a voz grave. E você e seu irmão foram parte disso. O buraco que encontraram é um portal. Ele conecta os mundos e muitas almas estão presas entre eles. Um grito ecoou sob a sala, como se os próprios objetos estivessem implorando por justiça. A atmosfera pesava como chumbo. A verdade estava se formando diante de Lucas. Ele havia sido salvo por um zelador que mentiu sobre seu passado, que ocultou as respostas para os desaparecimentos. Você sabia, não é? Lucas confrontou o zelador, a raiva fervendo em suas veias. Você sabia sobre tudo isso? O que você está escondendo? O olhar do zelador endureceu. Eu queria proteger vocês, mas a verdade é que a linha entre o bem e o mal aqui é tênue. Assistir a tudo isso foi doloroso. Houve danos colaterais que vocês não podem imaginar. Lucas sentiu um nó apertar ainda mais seu peito. Danificados somos nós? A linguagem precisa de uma resposta mútua. Sim, mas não da maneira que você pensa. A conexão que vocês têm com esse lugar e com as pessoas perdidas aqui pode mudar tudo. Ele hesitou, um novo entendimento nascendo em seus olhos. Se você escolher colaborar conosco, pode salvar não só seu irmão, mas também aquelas almas perdidas. Colaborar? Ana questionou, olhando para o zelador com uma mistura de incredulidade e esperança. Com quê? O que você quer de nós? As palavras permaneceram dançando no ar, criando um labirinto de incerteza entre eles. A pesada tensão envolvia tudo ao redor. E ainda assim, enquanto Lucas ponderava sobre a oferta, uma coisa ficou muito clara. Ali, naquele lugar horripilante, os laços que os uniam poderiam não ser os que sempre imaginaram. Você está prestes a descobrir quem realmente. E que realmente deseja? O zelador disse, como se estivesse posicionado para revelar um novo jogo de regras. E assim, com o coração palpitante e uma sensação de que o mundo estava prestes a se desmantelar, Lucas se viu em uma encruzilhada. Assim como a verdade sobre seu irmão, a escolha dele, também estava em jogo. Avançar em busca de respostas ou voltar para a segurança que nunca realmente teve. Mas uma coisa é a certa. O chão sobre seus pés estava se desmoronando. E a próxima reviravolta estava prestes a ocorrer, deixando a decisão de Lucas como o fator-chave para tudo o que viria a seguir. Lucas estava paralisado. A figura de seu irmão, Pedro, envolta em sombras e com o olhar vazio, o fez sentir um nó na garganta. Pedro! Ele gritou novamente, a voz embargada, enquanto a transformação do pátio se intensificava. A energia no ar pulsava e as crianças em volta pareciam ser apenas espectadoras de um filme de terror, sem saberem como reagir. Lucas, eu sou eu! Pedro insistiu, sua voz misturada com a de outras crianças que pareciam vir de todos os lados. Você tem que confiar em mim, tem que vir comigo. Havia uma urgência em suas palavras, mas ao mesmo tempo algo que parecia errado. Ana apertou a mão de Lucas com força. Isso não parece certo. Ele não está bem.
Ela sussurrou, olhando para o zelador. Precisamos sair daqui! Mas o olhar de Lucas estava fixo em Pedro. Eu preciso entender! Gritou, a confusão tomando conta dele. O zelador se virou de repente, seus olhos cheios de fúria. Basta! Não! É hora para dúvidas! O que você busca não é o que parece. As palavras do zelador ecoaram em sua mente. E algo parecia mudar. Uma sombra mais escura surgiu atrás de Pedro. Você não sabe quem ele realmente é. A voz era gélida, como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. O coração de Lucas disparou. Quem? O que você quer dizer? O vento aumentou, levantando folhas e criando um redemoinho ao redor deles. Enquanto Lucas olhava com horror, passou a perceber que a figura de Pedro estava se distorcendo, como uma imagem embaçada. Pedro, o que está acontecendo? As palavras saíram com desespero. De repente, a criança que havia sido seu irmão gritou, mas não era a mesma voz. Quem não deveria estar aqui irá pagar o preço. Um grito angélico. Demoníaco ao mesmo tempo, Lucas viu algo aterrador. A sombra em volta de Pedro se expandiu, transformando-se em formas grotescas e distorcidas que se estendiam como braços em busca de algo ou alguém. Os colegas de Lucas começaram a se afastar, murmurando em pânico. O que está acontecendo? Ele não é mais ele! Temos que sair! O pátio virou um caos, mas Lucas estava paralisado. O que estava acontecendo diante de seus olhos? Ana puxou-o, quase o arrastando. Lucas! Vamos agora! Não é seu irmão! Ao mesmo tempo, o zelador se aproximou, a expressão no rosto misturando preocupação e um desejo de proteger. Se afaste! Deixe a verdade vir à tona! Dentro de Lucas, a confusão agora se tornava dor. Ele sentiu uma memória se rasgar, como se a própria essência do que acreditava estivesse desfazendo. O que mais ele não sabia? A imagem do irmão, com as características que tanto amava, começava a desvanecer. O tecido da realidade se rompendo. Você precisa saber, o zelador falou, sua voz grave. Pedro não é quem você pensa. Não mais. Ele se aproximou, aquecendo o ar ao redor. Mas ele parecia. Eu reconheci. A expressão do zelador mudou. Lucas, você não sabe de tudo o que aconteceu. Há algo que você precisa descobrir. Algo que envolve mais do que só você e seu irmão. Ele hesitou. Um novo entendimento nascendo em seus olhos. Você tem mais poder do que imagina. A voz de Lucas ecoou seu desespero. O que você quer dizer com poder? Mas antes que o zelador pudesse responder, um som estrondoso ecoou. As estantes começaram a tremer. E, de repente, uma das prateleiras cedeu, revelando um buraco escuro atrás dela. Corre! Gritou Ana, puxando Lucas, enquanto a biblioteca começava a desabar ao redor deles. Eles se lançaram pelo buraco, caindo em uma sala ainda mais estranha. Piramidados de objetos antigos os cercavam, brinquedos e roupas de crianças desaparecidas. Tudo empoeirado e desgastado. Mas o que mais chamou a atenção de Lucas foi uma boneca idêntica à que ele havia visto no buraco do pátio. Por que isso está aqui? O que está acontecendo? Ele murmurou, o horror se intensificando. Ana olhou para os objetos ao redor e uma nova sensação a atingiu. Lucas, isso não pode ser. Olha! Ela apontou para uma velha foto emoldurada na parede. Lucas se aproximou e seu coração gelou. Era uma foto antiga de um grupo de crianças. Meio delas, ele viu o próprio Pedro.
Mas havia mais. Em pé ao lado do irmão, uma mulher que ele reconhecia de alguma maneira. Quem é ela? Lucas sussurrou, a imagem gravada na sua mente. O zelador suspirou, seu rosto se contorcendo, como se a dor do passado estivesse finalmente vindo à tona. Ela era sua mãe. Uma onda de choque atravessou Lucas. O quê? Minha mãe? Ele mal conseguia processar o que estava ouvindo. Ela está aqui? Onde ela está? O que aconteceu com ela? Ela fez um acordo, o zelador respondeu, a voz grave. E você e seu irmão, foram parte disso. O buraco que encontraram é um portal. Ele conecta os mundos e muitas almas estão presas entre eles. Um grito ecoou sob a sala, como se os próprios objetos estivessem implorando por justiça. A atmosfera pesava como chumbo. A verdade estava se formando diante de Lucas. Ele havia sido salvo por um zelador que mentiu sobre seu passado, que ocultou as respostas para os desaparecimentos. Você sabia, não é? Lucas confrontou o zelador, a raiva fervendo em suas veias. Você sabia sobre tudo isso? O que você está escondendo? O olhar do zelador endureceu. Eu queria proteger vocês. Mas a verdade é que a linha entre o bem e o mal aqui é tênue. Assistir a tudo isso foi doloroso. Houve danos colaterais que vocês não podem imaginar. Lucas sentiu um nó apertar ainda mais seu peito. Lugar e com as pessoas perdidas aqui pode mudar tudo. Ele hesitou, um novo entendimento nascendo em seus olhos. Se você escolher colaborar conosco, pode salvar não só seu irmão, mas também aquelas almas perdidas. Colaborar? Ana questionou, olhando para o zelador com uma mistura de incredulidade e esperança. Com quê? O que você quer de nós? Nesse instante, uma luz vermelha ofuscante surgiu em meio ao buraco. Uma silhueta emergiu da penumbra, interrompendo a conversa. Vocês não têm ideia do que são capazes, a figura murmurou, revelando uma mulher com um semblante familiar. Era a mãe de Lucas. Eu sou a captora das almas e seu destino já estava traçado. A sala congelou. Lucas mal podia acreditar no que via. Mãe? Ele estendeu a mão, mas a imagem dela tremulou entre sua percepção. E a realidade? Você está viva? Viva ou morta é irrelevante, Lucas. Ela respondeu, a expressão vazia. Eu sou parte do que você é, e você será forçado a escolher entre proteger seu irmão ou liberar essas almas para sempre. O coração de Lucas disparou. Um choque tão profundo que varreu sua capacidade de raciocinar. Agora, a verdade não era apenas sobre Pedro, mas sobre si mesmo. Então, você estava com ele, em seu corpo. O que você fez? Ela sorriu. Um sorriso perturbador, e a sala pareceu girar ao seu redor. O que eu fiz foi garantir a sobrevivência de nossa linhagem. E parte desse poder está dentro de você, Lucas. Os olhos de Lucas estavam arregalados, um misto de choque e compreensão. O zelador apenas observava, com uma expressão de contenção. Você precisa decidir antes que a sala desmorone. O tempo é curto. E assim, no meio daquele caos, Lucas se viu em uma encruzilhada ainda mais complexa. A escolha que ele faria moldaria não só seu destino, mas também de todas as almas conectadas a ele.
E mais uma vez, a dúvida crescia. Até onde ele estava disposto a ir para desvendar a verdade? Lucas estava em choque absoluto. A figura da mãe que ele tinha apenas visto em fotos agora era uma presença tangível e aterradora. Está viva! Ele murmurou, as palavras mal saindo de sua boca. A expressão dela era vazia, mas havia um brilho estranho em seus olhos. Aqui, vivo ou morto, isso não importa. O que importa é o que você vai decidir. Ana estava para ficar fora de si. Como você pode dizer isso? O que aconteceu com nós dois? Uma maré de confusão passou por ela. Por que você nunca nos procurou? Por que está escondida aqui? A mulher deu um passo à frente, como se aproximasse de uma lembrança perdida. Fiz um pacto, um acordo para proteger vocês. Mas o custo disso foi maior do que eu poderia imaginar. Ao escolher proteger nosso legado, eu me tornei parte desse mundo sombrio. O ambiente ao redor deles parecia se transformar, as paredes pulsando como se estivessem vivas. Os brinquedos e objetos antigos começaram a tremer, ecoando o peso das revelações. O buraco que você viu, Lucas, é um portal. Ele liga este mundo ao mundo que não consegue ver. Cada palavra dela era uma facada em seu coração. As almas que estão presas aqui, todas têm um propósito e você está no centro disso. Mas eu não pedi por isso. A raiva e a dor explodiram em Lucas. Você me deixou morrer junto com meu irmão. A expressão dela endureceu. Pedro nunca foi o que você pensou que era. Todas essas almas estão conectadas a você de maneiras que você ainda não compreende. Como assim? Lucas estava se sentindo encurralado, a respiração pesada. O que aconteceu com ele? Pedro não é o único que está preso entre os mundos. A revelação parecia paralisar o tempo. E então, como uma voz sombria, ela sussurrou: ele sempre esteve sob o meu controle. Lucas deu um passo para trás. O que você quer dizer com isso? Ele nunca foi livre? Os pactos que fiz, as promessas que quebrei, tudo isso exigiu um preço grande demais. Quando Pedro desapareceu, eu o trouxe de volta, mas uma parte dele... O que você viu naquele pátio não era seu irmão. Um grito ecoou das paredes e a sensação de pânico tomou conta do ar. Ana agachou-se, cobrindo a cabeça como se esperasse pelo impacto de uma bomba. Isso não pode ser verdade! Ela olhou angustiada para Lucas. Precisamos sair! O zelador se aproximou. A expressão dele agora era de desespero. Não agora. O que ela diz? Você precisa entender, Lucas. Tudo está se desfazendo. A linha que separa o que é real do que não é está se rompendo. E agora? O que faremos? O coração de Lucas, parecendo um tambor, batia forte em seu peito. A verdade estava inchando em sua mente. Sua mãe, o buraco! Pedro! O que era real? O que era fabricado? Mãe! Ele chamou, a súplica misturada com raiva. Você precisa me dizer o que fazer! O que você quer de mim? Mas antes que uma resposta pudesse vir, um estrondo ensurdecedor romperia o ar. As paredes começaram a se rachar e sombras se aglomeraram nas frestas, como se formassem mãos dispostas a prender todo o grupo ali. À sua volta, os brinquedos ganhavam vida, transformando-se em criaturas grotescas. E Lucas, em um instante de desespero, percebeu a verdadeira natureza do mundo em que se encontrava. Desça comigo! Sua mãe gritou, as mãos estendidas. Mas a proposta era um abrigo vazio. A sombra da verdade
pesava mais do que tudo. Não! Ele virou-se, pegou a mão de Ana e correram em direções opostas. Mas o chão se desfez sob seus pés. E ali, no meio do caos, Lucas, que pensou estar lutando pela verdade, percebeu que talvez ele mesmo não soubesse quem era. A escolha entre libertar ou cair como um deles pairava sobre ele. No escuridão que se formava, a única certeza era a dúvida. Tudo era um jogo distorcido e todos eram peões, prontos para um movimento final que nenhum deles poderia antecipar. Lucas e Ana estavam paralisados. A figura da mãe, tão familiar e tão estranha ao mesmo tempo, pairava diante deles. A expressão vazia revelando mais perguntas do que respostas. "Mãe!" Lucas gritou, o coração batendo forte no peito. A dor da descoberta o atingia como uma onda. "Você está viva?" Ela balançou a cabeça, um sorriso sombrio se formando em seus lábios. "Viva ou morta? Isso!" "Pouco importa, meu filho! O que vai decidir agora é o que realmente importa." O ambiente começou a tremer, as paredes pulsando, como se o próprio lugar estivesse respondendo ao desespero que permeava o ar. Ana olhou para Lucas, os olhos arregalados de incredulidade. "O que você fez, mãe? Por que nos abandonou?" A voz dela tremia, mas havia uma determinação ali também. "O que você quer de nós?" A mulher se aproximou lentamente, as sombras dançando ao seu redor. "Eu fiz um pacto que custou mais do que eu poderia imaginar. A proteção que procurei dar a vocês teve um preço elevadíssimo." "Preço?" Lucas quase gritou, a raiva fervendo dentro dele. "Você diz isso e não se sente culpada? Você deixou Pedro. Ele está perdido." Mas antes que sua mãe pudesse responder, tudo ao redor começou a se transformar. Uma luz vermelha ofuscante apareceu atrás dela. Uma presença emergindo da penumbra, forçando a atenção de Lucas e Ana. Eram formas de figuras distorcidas, trazendo consigo um eco da dor. Um grito rasgou o silêncio pesado. Um som tão angustiante que fez todos ao redor estremecerem. Então, de repente, Lucas se viu cercado por rostos conhecidos. Antigos amigos e colegas de classe que haviam desaparecido. Estavam ali, no centro daquela sala escura, com olhares vazios, como meras sombras do que um dia foram. "Lucas!" Uma voz chorosa chamou. Ele a reconheceu instantaneamente. Era Clara, a menina que fazia parte do time de futebol da escola e que havia desaparecido há anos. "Não pode ser!" Lucas sussurrou, o choque o atordoando. Tudo o que havia aprendido, tudo o que pensava saber, desmoronava diante dele. Todos aqueles que ele pensava que estavam perdidos, agora estavam ali, esperando, como se estivessem presos entre mundos. A mãe de Lucas sorriu, mas não era um sorriso caloroso. "Eles nunca partiram, Lucas. Estão aqui, exatamente onde eu os coloquei." A revelação era uma punhalada direta em seu coração. Ele olhou para Ana, seus olhos refletindo a mesma confusão e terror. "Você os manteve aqui. Por quê?" Ana gritou. A palavra "por quê" ecoando na sala. O que a mãe disse nunca poderia ser verdade. Aqueles eram seus amigos. Pessoas que mereciam viver. "Fiz isso por amor", a mulher gritou, a voz cheia de desespero. Para protegê-los de um mundo ainda mais sombrio. Eu não sabia que o custo seria tão alto. O crédito de sua alegação era sombrio. E mesmo assim, Clara e os outros começaram a murmurar, os olhos tristes, cheios de expectativa. Lucas sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você nem pode fazer isso. Eles merecem viver, não estar aqui como prisioneiros.
Um pânico crescente tomou conta dele. O zelador, até então observador, parecia mais inquieto do que nunca, quase como se estivesse prestes a intervir. As paredes tremiam ainda mais, e o silêncio foi rompido por um tremor, como se a estrutura estivesse prestes a desabar. E então, ecoando do nada, uma voz profunda e estrondosa se fez ouvir. Seus vínculos não podem ser quebrados. Você, Lucas, é parte da verdade que mantém tudo isso unido. O chão sob ele se fragmentou, revelando um abismo. O terror atingiu Lucas, enquanto o rosto de sua mãe se transformava em uma máscara de medo. O que você fez? Ela gritou de volta à sombra que agora ameaçava engolfá-los. Eu não fiz nada. Tudo isso é resultado das suas escolhas. O som ressoou como um trovão. E com isso, Lucas tomou uma decisão. Ele olhou nos olhos de Ana e, mesmo em meio ao caos, viu ali a própria força. Precisamos libertá-los, Ana. Precisamos descobrir a verdade e quebrar essa maldição. Mas enquanto as sombras se aproximavam, carregando os gritos das crianças desaparecidas, o que parecia ter começado como um ato de coragem, rapidamente se transformou em um dilema aterrador. Era possível que a verdade que buscavam deveria ser a última coisa que desejavam descobrir? A escolha estava diante deles novamente, e o abismo prometia não apenas desvendar segredos, mas também devorar suas almas. O pátio caiu em um silêncio absoluto. Lucas sentiu o coração pulsando, e ao olhar ao redor, ele soube que nada seria como antes. Eles estavam prestes a descobrir não apenas a verdade de seus irmãos e amigos, mas também o verdadeiro significado do que significa amar e perder. E enquanto tudo parecia desmoronar, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas e Ana estavam cercados pela escuridão e pelas vozes das crianças que antes eram seus amigos. O peso das revelações apertava seus corações e um pânico silencioso se espalhava pelo ar. Ele olhou para a mãe, a figura que pensava ser um símbolo de proteção, agora uma fonte de dor. Você fez isso! Lucas gritou, as lágrimas deslizando pelo seu rosto. Ele sentiu a presença das almas perdidas ao seu redor como um mistério a ser desvendado. Ana puxou Lucas pela mão, um olhar desesperado. Lucas, precisamos ir agora! Mas a mãe se aproximou, a expressão dela mudando rapidamente entre aquilo que parecia ser preocupação e frieza. Vocês não podem ir. Este lugar, ele se alimenta de medos. E você, Lucas, é especialmente vulnerável. Vulnerável? Como assim? Lucas estava confuso e assustado. Ele nem teve tempo de processar a raiva que sentia. Sentiu o chão abaixo dele tremer, as paredes pulsando como se o próprio lugar estivesse vivo. E naquele exato momento, o chão se abriu sob seus pés. Uma fissura larga se formou, revelando um abismo negro e sem fim. Lucas gritou, segurando firme na mão de Ana enquanto caíam juntos. O vento soprou forte, uma torrente de ecos de vozes familiares soando ao redor deles, gritando por ajuda. Ao descer, um clarão os envolveu. Quando finalmente chegaram ao fundo, estavam em uma sala similar a uma caverna, onde as paredes eram cobertas por imagens gravadas em pedras. As imagens se moviam, retratando momentos de alegria e dor das crianças desaparecidas. Um misto de riso e choro enchia o ar, como um eco contínuo. Isso é horrível!
Ana exclamou, a desolação em seu rosto refletindo o pesadelo que se desdobrava à sua frente. Precisamos encontrar uma saída, Lucas murmurou, ainda em choque. Mas a sala os prendia, como se olhassem para eles com um olhar escrutinador. Então, uma luz começou a piscar em um canto escuro. Lucas e Ana se aproximaram cautelosamente. No centro, uma pequena mesa de pedra exibia uma caixa antiga, coberta de poeira. Instintivamente, Lucas sentiu que aquilo guardava uma verdade vital. O que você acha que é? Ana olhou com desconfiança, mas a curiosidade falou mais alto. Abra! Ela disse. Com um puxão hesitante, Lucas abriu a caixa. Dentro, uma série de objetos estranhos estavam dispostos meticulosamente. Entre eles, uma boneca que parecia a mesma que tinham encontrado no buraco, mas estava danificada. Ao tocá-la, uma onda de energia percorreu seu corpo. E uma visão distorcida se formou na mente dele. Imagens de sua mãe, não a que conhecia, mas outra, muito mais antiga, surgiram. Ela não estava sozinha. Com ela havia muitas outras figuras, e Lucas começou a entender. Todas eram os fantasmas de crianças perdidas, entrelaçadas na mesma história. Era um ciclo vicioso. Não é só sobre nós, Lucas sussurrou. Oh, horror crescendo! Ela não fez isso sozinha. Ela parte do que prende todas essas almas. E naquele instante, algo se rompeu. A mulher que pensou ser sua mãe, que ele via com um olhar de amor, agora parecia um monstro, o rosto se distorcendo em uma forma familiar. Mas horrível! Você nunca deveria ter revelado isso! Ela gritou. Com um movimento brusco, tudo ao redor começou a colapsar. As imagens se desfizeram, e a parede de pedra se partiu. Um grito coletivo ecoou, e a essência do que sempre pensara ser verdade começou a se desvanecer. A raiva e o desespero tomaram conta de Lucas. Ele não sabia se queria lutar ou fugir, mas o que ficou claro foi que estava preso em uma trama muito maior, realidade que nem mesmo sua mãe ou o zelador poderiam controlar. As sombras se lançaram contra eles, e ao seu redor, os fantasmas choravam, prontos para uma última tentativa de sair. Precisamos ir, agora! Ana gritou, puxando Lucas, que ainda não conseguia se mover. Com os ecos das crianças presas, ele percebeu que a escolha não era só sobre ele. Uma luz brilhante surgiu, oferecendo uma saída. Mas o que aconteceria com as almas perdidas? Mais importante, o que eles deixariam para trás? Enquanto tudo desabava, Lucas se perguntou se a verdade que encontraria, de fato, os libertaria ou os aprisionaria para sempre. Uma guerra entre destinos estava prestes a começar, e a linha entre amor e sacrifício nunca pareceu tão tênue. O futuro estava se desdobrando, e a única certeza era a incerteza do que viria a seguir.